Olá, meu nome é Anderson, estudante da UDESC. Neste vídeo vamos falar sobre como criar formulários e questionários usando o Forms da Microsoft. Acessando o navegador de internet, vamos entrar no portal do Office 365 na internet. Percebam o que é este botão, Forms. Clicando nele, o Forms é uma coisa muito simples de se usar. Vamos criar um formulário. É possível definir o nome desse formulário, por exemplo, teste 1, adicionar uma pergunta. As opções de adicionar uma opção, texto, classificação e uma data. Neste caso, vou adicionar uma opção. Aqui é possível definir o nome da questão, teste 1, e as opções 1, 2, adicionar uma outra opção, que no caso vai ser possível escrever ela, né? É possível selecionar várias respostas para habilitar uma caixa de seleção, onde que é possível selecionar mais de uma opção. Definir essa pergunta como obrigatória. Clicando aqui é possível adicionar um subtítulo, ordenar as opções aleatoriamente. Clicando em adicionar uma nova pergunta, um texto, teste 2. Aqui podemos marcar se essa pergunta vai ser uma resposta longa ou curta, se ela é obrigatória ou não. Definir o subtítulo e também as restrições. As restrições é que, por exemplo, a resposta seja só um número, que seja maior que alguma coisa, maior que ou igual a alguma coisa e assim por diante. É interessante quando queremos que a pessoa só responda um texto, não é necessário adicionar restrições. Agora, quando queremos que ela só adicione números, defina uma restrição para ela não poder escrever outra coisa além de números. Adicionando uma pergunta, classificação para definir uma nota, no caso avaliação da turma, níveis de 1 a 5 ou de 1 a 10, o símbolo pode ser um número, uma estrela, aqui marcar como obrigatório, subtítulo ou rótulo, no caso eu escreva qual é a classificação ruim ou em 5 estrelas é ótimo, e adicionar uma nova pergunta de data para definir uma data, por exemplo, nascimento. E aqui é possível adicionar um subtítulo. Feito isso, todas as perguntas foram adicionadas. Depois que concluímos elas, todas as perguntas estão aqui. 1, 2, 3, 4. Então é possível visualizar essa pergunta. Visualizando é esta forma com que o aluno ou o respondente vai ver este questionário. Se eu clicar em celular, é nesta forma que vai aparecer este questionário no celular da pessoa. Voltando para o modo de edição, vamos acessar as configurações. Nas configurações, clique aqui. É possível, quem pode preencher este formulário? Qualquer pessoa com o link ou somente pessoas da minha organização podem responder. Ou seja, só pessoas da UDESC podem responder este questionário. E vai ser possível registrar o nome e, se for necessário, também uma resposta por pessoa. Nas outras opções, opções e respostas, acertar respostas, é possível definir uma data de início, que é a partir daquele momento que aquele link vai começar a funcionar, daquele momento que o link vai começar a receber respostas e também definir uma data de término. É possível ordenar as perguntas aleatoriamente para que elas fiquem embaralhadas. É possível, por exemplo, definir que as perguntas, em perguntas de bloqueio, digamos que das perguntas 1 e 2 estejam bloqueadas, que elas fiquem naquela posição, mas da 2 até a 4 que fique uma ordem aleatória. E também definir que você receba notificações por e-mail de cada nova resposta. Feito isso, agora nós vamos compartilhar este questionário com o público. Clicando aqui em compartilhar, você pode compartilhar o link. Você pode, por exemplo, imprimir esse código QR para facilitar o acesso por celular. Você pode adicionar esse formulário também numa página da internet ou em um Sway. No caso aqui é definir as configurações, ou também enviar por e-mail. Você pode compartilhar para colaborar, ou seja, você quer compartilhar isso aqui para que outra pessoa lhe ajude a desenvolver este formulário. Vamos clicar aqui em copiar o link. Vou abrir esse questionário em uma outra conta.
acessando com aquele link, o formulário está aqui. É possível, vamos responder o formulário, clique em enviar. Voltando para o usuário que fez o questionário, a resposta já está lançada aqui. É possível acompanhar as estatísticas das respostas abaixo. É possível também abrir no Excel. Isso vai fazer com que baixe o arquivo com todas as respostas. Como nós definimos que somente pessoas da UDESC possam responder, o e-mail da pessoa fica aqui e o nome aqui, e as respostas ao lado. O mesmo acontece aqui. Você pode clicar em exibir resultados, você pode identificar todos os respondentes, o tempo que ela demorou para concluir e avançando para todas as respostas. Agora nós vamos criar um questionário. Clicando aqui, eu vou acessar o Forms diretamente aqui. Clicando em novo questionário, vamos criar um novo questionário. Adicione as perguntas. Quando você adiciona a opção questionário, me possibilita selecionar qual é a resposta correta. Neste caso, vou marcar a opção 1 como a resposta correta. É possível também definir uma mensagem para quando a pessoa responder esta questão. Por exemplo, está correto. É possível definir a pontuação que merece aquela questão. Se me permite fazer várias respostas, se é obrigatória. Também é possível selecionar matemática, que é um dos grandes diferenciais do Forms, que ele me permite inserir equações dentro da questão, por exemplo, para questionários de matemática. Criando uma nova pergunta, vamos selecionar texto. Teste 2, neste caso não é matemática. Eu posso inserir aqui uma resposta e eu posso adicionar uma resposta. Ou seja, se o que estiver aqui for igual ao que a pessoa responder aqui, automaticamente ela vai atribuir como uma resposta correta. Mas nisso você deve tomar certo cuidado, porque qualquer ponto a mais, acento a mais, pode classificar aquela resposta como incorreta. Neste caso de perguntas em que é necessário escrever, você avalie elas uma por uma. É possível também inserir classificação e data, como comentamos há pouco. E todas as questões estão aqui. Acessando aqui em configurações, há esta opção nova. Opção de questionário, mostrar resultados automaticamente. Isso aqui é interessante quando você quer que a pessoa automaticamente já saiba se as respostas dela estão ou não corretas. Mas neste caso nós queremos revisar a prova antes de retornar as respostas ao aluno. Vamos desmarcar esta caixa. O restante é tudo igual. Vamos compartilhar, vamos copiar este link e novamente vamos acessar na outra conta. Acessando o formulário, você pode selecionar as respostas. Neste caso, vou marcar isto, Maria, e a classificação. Clicando em enviar, a resposta é enviada. Voltando aqui, as respostas estão aqui. Percebam as estatísticas desse meu questionário e quando nós definimos como aquela correta, 100% dos respondentes, 1 de 1, responderam essa pergunta corretamente. Então é interessante que, por exemplo, você queira utilizar o Forms como ferramenta de ensino. Você não precisa necessariamente aguardar a prova para poder saber como que está o entendimento da turma. Você pode criar um formulário que se autocorrija e assim você pode ver as estatísticas, aonde que está a dificuldade dos alunos. Uma outra possibilidade é que você possa revisar essas respostas. Percebam que aqui está o nome do aluno, eu posso navegar entre todos os alunos e avançar um por um. Neste caso, eu estou avaliando as respostas deste aluno. Neste caso, estas perguntas elas são autoavaliadas, ou seja, elas já me confirmam se o valor está ou não correto. É possível, clicando aqui, retornar uma mensagem ao aluno informando alguma coisa depois da correção. Por exemplo, está correto. Nestas duas questões em que não podemos definir uma questão, precisa de revisão. Neste caso, eu posso definir uma pontuação 10 e aqui 5. Outra possibilidade é de você avaliar por pergunta.
Neste caso, eu posso ver aqui as 4 perguntas. Então eu posso comparar as respostas de todos os alunos nessa janela. É possível ver aqui, ó, se mais de uma pessoa responder a mesma resposta, você vai ver aqui uma, duas, três ou mais respostas. Se eu mudar a pergunta, eu posso ver a próxima pergunta. Assim eu consigo agilizar muito o processo de correção, porque você está comparando todas as respostas daquela determinada pergunta. E você pode definir comentários para aquela opção que a pessoa respondeu, facilitando muito. Depois de concluída a avaliação de todas as perguntas de todos os alunos, você pode clicar em voltar e lançar a pontuação. Isso é interessante por quê? Porque você vai poder visualizar todas as listas de alunos e lançar uma resposta para ele. Se eu clicar aqui, eu posso visualizar o que vai aparecer para aquele aluno. Isso daqui, que essa estava correta, o meu comentário, a resposta que ele fez naquele determinado, a pontuação que ele ganhou, tudo certo. Voltando, se eu selecionar aqui e lançar pontuação, vai fazer com que o aluno, se ele abrir aquele link novamente, ele vai ver as respostas que o professor fez. Vendo aqui da perspectiva do aluno, ó, o aluno ele tem acesso, ele tem um feedback aonde ele errou, o que ele errou, então você está apresentando os resultados a ele. E isso foi feito de uma forma muito fácil. E lembrando que você pode acessar a sua conta do Office em qualquer lugar, então você não precisa carregar documentos para corrigir provas. Você pode acessar no computador e corrigir a prova de todo aluno. É possível anexar este formulário dentro do meu bloco de anotações de classe. Por exemplo, se eu acessar aquele bloco de auditoria, vou criar uma página dentro da minha biblioteca, uma nova página, prova do dia. Se eu clicar aqui em inserir, é possível selecionar Forms. Vai abrir essa janela, aqui clique em entrar, permitir. Neste momento é possível selecionar qual dos questionários que eu desejo anexar a esta minha página. Eu quero inserir este formulário, o teste 2. Clique em inserir. Vai inserir uma cópia do link do formulário e vai inserir uma versão do formulário dentro da minha página do OneNote. Então o aluno ele pode acessar o bloco de anotações de classe e ver as respostas aqui dentro. E quando o professor corrigir, ele pode acessar essa mesma página onde foi lançadas as respostas e ver o retorno do professor, o que é uma maneira bem bacana, porque você acaba centralizando toda a informação em um único lugar, o material de sala de aula e as provas respondidas. Então o Forms é uma ferramenta fantástica, porque, como foi demonstrado, é possível ver as estatísticas das respostas e assim você consegue ver qual foi a deficiência dos alunos naquele questionário. E talvez você demore um pouquinho a mais para desenvolver o questionário, só que o processo de correção, que é normalmente a parte mais demorada, se você, por exemplo, definir as respostas corretas, o questionário vai se autoavaliar, facilitando muito a vida do professor, deixando mais tempo livre para o professor desenvolver material de aula. No próximo vídeo vamos falar sobre como usar o PowerPoint para gravar vídeos, gravar slides e como salvar esse material em vídeo, e como salvar esse material dentro do Microsoft Stream para disponibilizar ele para todas as pessoas da instituição.